Boa tarde, vocês estavam com saudade de mim? Eu acho que sim, se disser que não, já sabe, né? Não vou nem falar nada. Mas vamos lá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Lealcast. Como vocês já têm conhecimento, um programa que fala sobre diversidade, inclusão, emancipação das pessoas com deficiência, transformação social. Esse é o propósito do nosso programa. E já começando aqui, né, o programa com pessoas incríveis ao meu redor, que eu tenho muito orgulho de conhecê-las, mas de antemão eu queria deixar meu agradecimento à produtora Glow, que sempre recebe a gente aqui com muito carinho, furando o protocolo aqui, né, Renan? Você é um fofo. Vocês não veem o Renan, mas o Renan fica ali, ó, por trás só fazendo a mágica acontecer, mexendo nas máquinas, nos negócios todo aqui. Ele é sensacional. Então, assim, agradecer à produtora Glow por abrir essa oportunidade para todos nós que estamos aqui todas as quinta-feiras, 2 horas da tarde, em gravação. E se tem episódios em atraso, aí é a Areta que é a culpada, que tá ali atrás, entendeu? Ela tá... Gente, tá tudo lá. Eu atualizei Ei, hoje. Ah, é? Vocês estão ouvindo? 9 episódios Ela no disse canal. que está 100% com 9 episódios no canal. Eu tinha preparado essa humilhação ao vivo hoje pra ela, mas aí o que ela fez? Jogou a humilhação de volta, meu amor. Então tá bom. Glória a Deus. Então já tá tudo lá, glória a Deus, segundo ela. Vocês só vão ouvir as vozes, amém, né? igreja. Né? Amém? Amém. 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 Então é isso. Agora eu vou apresentar meus candidatos chiqueresésimos, entendeu? Importantíssimos, sim, eles são. Gente, se eu começar a tossir, eu tô meio resfriada, toda hora dá um troço na garganta, entendeu? Aí eu vou beber um pouco d'água, mas a gente continua. Vou falar dos meus meninos aqui hoje. Eu vou começar pelo Antoniel, que é o presidente do Instituto Rede Incluir, diretor de Recursos Humanos para Diversidade e Inclusão da ACIJA, especialista em relacionamento humano, corporativo e social e autor do livro Vou deixar até aqui assim, né? Além do Crachá. Até assim, ó. Exatamente. Gente, eu li, na verdade eu comi esse livro, né? Eu fiquei tão curiosa e a leitura é gostosa porque é um livro que te traz para reflexão e para além disso ele te traz para ação. Porque ele tem vários desfechos aqui de tabelas para você preencher, para você olhar. Então o livro ele interage com você, o que é muito legal. Dificilmente você vê uma leitura assim interativa. Então realmente é um livro que vocês vão ler facilmente, rapidinho. Quando tu vê, acabou, quero outro. Eu falei para ele que eu quero outro. Diz ele que o outro tá no forno, né? Eu dando spoiler aqui. O Antoniel atua diretamente conectando pessoas com deficiência ao mercado de trabalho e ajudando empresas a construírem ambientes mais inclusivos. Então, não basta só você gerar emprego. Você também precisa conscientizar as empresas para além da lei. Porque não basta só você ter a lei, certo? Para fazer o processo efetivo acontecer, tem muita coisa por detrás disso que ele vai conversar com a gente aqui, vocês não tenham dúvida. E eu tenho aqui meu amigo querido, que trabalha com a gente lá no Instituto, fazendo um trabalho incrível com jovens, adultos, adolescentes, com deficiência. Na verdade, nosso grupo ele é totalmente misturado, é a proposta que a gente tem, é de trazer tanto pessoas típicas quanto pessoas atípicas para esse curso. A intenção foi justamente essa. Em breve também estaremos abrindo novas turmas e inscrições para vocês poderem se inscrever no curso de fotografia inclusiva com o professor Renato, que é incrível, incrível. E ele é o professor do curso do Foco Leal, que é o curso de fotografia inclusiva do Instituto Leal, que tem lá em Campo Grande. Então, se você estiver interessado, pode entrar lá no @ do Instituto Leal, né, que é ilealrj, ou da fotografia inclusiva, que é o @ do professor Renato, para pegar maiores informações. Então, todos vocês estão muito convidados. Renato também tem um podcast sensacional, que eu já fiz parte, que é o Pó Contar. Pode contar. Pó Contar, eu já contei tudo. Que eu não guardo nada mesmo, então eu já contei tudo. Segredo não há, queridos. Como diz o vice-presidente do Instituto Rede Incluir, o Fábio, não precisou nem apresentar o alicate, você já foi entregando tudo. Já foi, meu amor. A gente já foi falando, já vai falando tudo. Aliás, eu sou um perigo com esse negócio de gravação ao vivo, porque a gente que não tem filtro sai falando, né? Mas vamos lá, vamos começar. Que pode não parecer, mas o tempo é curto. Quando você pisca, o tempo acabou.
E a gente quer aproveitar o máximo desse podcast, porque nós temos 2 pessoas aqui muito importantes. Geralmente a gente vê pessoas falando muito de quê? Criança pequenininha, não que não seja importante, falamos sobre isso também muitas vezes. Só que é fato que depois que vira adolescente e adulto, existe uma negligência social com relação às deficiências e principalmente, eu vejo muito com relação a transtornos mentais. Como se fosse assim, cresceu, vai se virar, tá no planeta, o problema é seu. Como não é visível, né? Então é isso. E aí vem os julgamentos, vem todas as crenças limitantes em cima desses indivíduos. Então a gente vai falar sim dessas pessoas, tá bom? Então vou começar com a pergunta para os 2. E vamos lá. Qual é a maior preocupação que vocês escutam das famílias quando o assunto é futuro? Vamos lá, Antoniel, aí depois o Renato coloca o parecer dele. Oi, Fernanda, Renato, amigo, Areta pelo convite também. Fico feliz de estar aqui participando com você, uma amiga. Tô aqui, ó, ganhei esse broche aqui, ó. Esse aqui é top. Esse aqui aí não é pra só qualquer um, ele não. tem, tá? Só isso que eu tenho pra dizer. Já deu guerra Deixa aqui. mundial por causa disso. Vou deixar aqui o livro aqui. Essa preocupação dos pais, eu também como pai atípico, né? Minha filha é autista, suporte 2. É uma preocupação constante, porque a sociedade ela não está preparada. Sim. A sociedade... Nós temos políticas públicas, mas na verdade não temos políticas públicas aplicadas. Você vê isso no dia a dia. Porque se formos olhar na história, a questão da pessoa com deficiência era o indivíduo fora da sociedade, Sim. distante da sociedade. E isso permanece. As crenças limitantes fazem a cultura na sociedade, que essa cultura vai chegar dentro das empresas, porque as empresas não é o CNPJ, é o CPF. Sim. A estrutura física, ela tá ali por pessoas. E as famílias têm essa preocupação. A gente hoje vê muito falar na questão dos neurodivergentes, essa questão da criança, do adolescente, mas essas crianças crescem, elas se tornam adolescente, e o que eu faço agora? É isso. O que eu faço? Então essa preocupação da família é muito... É gritante. Por quê? Porque quando o pai abre a janela ou a mãe olha para fora, vê uma sociedade que não exclui. É isso aí. É excludente. Você vê isso no dia a dia. Você vê isso no seio da família. Você vê isso nas políticas públicas. Nós somos um país que tem leis que não acabam. Sim. Tem leis que favorecem, tem leis que só foi para o momento específico da sociedade, porque foi bonito, cadê o like, mas não tem Uhum. aplicabilidade. Então, essa insegurança social, da mesma forma, a insegurança jurídica, enfim, é isso que nós vamos debater aqui. Então, essa preocupação dos pais é real. Ou seja, todo mundo tem uma insegurança. O que vai acontecer amanhã, se eu não estiver mais aqui? E aí, furar essa bolha, eu acho que é o que o Instituto Rede Incluir faz e é o que o Instituto Fernanda Leal faz, juntamente com seus parceiros. É preparar essas famílias para preparar também os seus filhos Sim. para essa vida adulta, que é uma jornada que não é tão fácil. E é isso que nós vamos debater aqui. Maravilhoso. Isso. Vamos lá, Renato. Oi, gente, Fernandinha, obrigado aí pelo convite, né, Areta? Fiquei até surpreso, porque eu achei que só era para mulheres, né? Aí eu falei assim... Não. Eu também achei. Nossa. Eu olha também isso, achei. gente. Só porque eu meu achei que blazer só é era de rosa. mulher, pra mulheres e tá tudo bem. Ah, Então, bem. assim, mas eu falei assim, pô, acho que eu não vou ser convidado pra E estar lá. senti que houve uma... um ressentimento. Aí, Cresceu. quando houve o convite, aí de prontidão, pum, nem dominei, eu vou. só, pum, já joguei Olhou pra... nem a agenda, né? Exatamente, Já aceitou. Exatamente. E foi isso porque é muito bom estar aqui com essa pessoa aqui formidável, né, que eu tenho um carinho imenso. E assim, Fernanda, essa questão sobre as famílias, né,
essa preocupação, ela é muito real e vou te falar um negócio, só se preocupa mesmo quem vive isso. A gente vê um monte de leis, né? Mas nem algumas delas não são eficazes. Por quê? Político, às vezes, ele não tem familiar atípico. Então, para ele, é nada mais do que só mais uma lei que para ele beneficia o lado dele como parlamentar. Tá. Mas a família, às vezes, não tem acesso àquilo ali, não consegue. Então, ela vem nesses projetos alternativos, vamos chamar assim, que no Instituto Leal e no Reino Incluir tem, e elas vêm procurar ajuda ali, né? Se você não tiver de porta aberta, e aí? Só que a gente tem a empatia porque a gente tem familiar. Eu sou tio atípico, eu não sou pai atípico, mas eu sou tio. Eu tenho um sobrinho que é como se fosse um filho para mim. E eu convivo com ele. Então, isso toca na gente. Você é pai, ela é mãe atípica. Isso toca na gente. Agora, quem não é, não dói. A verdade é essa. Então, é por isso que a gente está ali com os nossos ouvidos, emprestamos os nossos ouvidos às famílias. A gente ouve cada coisa, assim, absurdas. E a gente está ali também para isso, para dar suporte às famílias também. Sim. Então, assim, isso é muito assim, bonito de uma forma geral, mas é muito difícil, porque a gente não tem, como é que se diz? Um suporte para, às vezes, um suporte adequado. O que a gente pode fazer muitas das vezes, Acolher. Acolher. Então, assim, no curso lá de fotografia, a gente sempre fala, não é só fotografia, é muito além da fotografia, porque as mães, elas participam normalmente com a gente. E é um momento também terapêutico, né? Exatamente. É um momento terapêutico de estar perto dos seus iguais, conversarem, né? Exatamente, porque eles se sentem pertencentes. Então a gente tem relatos, né, de mães lá, dos nossos alunos, que assim, se a gente parar mesmo assim, profundamente, a gente chora o tempo todo. É verdade. Mas a gente às vezes não pode demonstrar essa questão do, né? Do emocional. Exatamente, emocional. porque senão a gente não anda. Não. E vou te falar, sabe o que é legal? Renato tá falando isso, do projeto de fotografia surgiu o Resenha na Leal, Exatamente. que eles criaram. E eles mesmos vão tocar esse projeto, os jovens, os adolescentes com deficiência, com alunos do mediação curso, né? nossa. Exatamente. Mas assim, eles vão escolher os temas, eles vão se encontrar, não sei se quinzenalmente, né, Areta? Quinzenalmente apresentando um tema que eles queiram falar, que eles queiram debater entre eles. Se vão ver um filme, se vão falar sobre uma música, alguma coisa. Eles mesmos tocarão esse projeto, que aí, nesse caso, é um projeto de sociedade, gente. Eu De fui convidado, né? comunicação, Eu fui de convidado. pertencer. Pertence. E a gente abriu as portas da casa, obviamente, pra fazer isso acontecer, porque é importante. Que eles criaram um vínculo tão grande Muito ali, grande. naquelas quartas-feiras, que se um dissesse, a mãe dissesse que não ia levar, porque ia faltar, a menina era um estresse. Que queria, porque queria. A questão também de foco também deles. Exato. O nome do curso é Foco Foco. Leal, Por isso que- conta disso. É, Assim, sensacional, foi gente. uma coisa assim, Agora- a gente nem imaginava a proporção que ia tomar. Não imaginávamos, de verdade. Mas, de fato, tá dando certo até então. E assim, por conta disso, desse foco, eles, entendeu? Eles Gente, a minha mãe quer participar do curso, tem noção? Eu fui. Terça-feira eu encontrei uma pessoa lá que eu já conheci, só que ela não lembrava de mim, que eu sou amigo da filha dela. Ela falou: você é seu aluno. Aí, ó. Uma senhora de 60 e poucos anos. E é isso que a gente quer. A gente Entendeu? quer todos juntos fazendo essa capacitação. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, jovens. Não quero saber, gente. Vai lá para fazer o curso com a gente, que o propósito é esse mesmo. E se quiser saber também informação sobre o Resenha na Leal, vai lá no @ do Instituto Leal para vocês terem maiores informações também, porque vocês também são convidados. Como eu falei, as portas da casa estão abertas. Total. Agora, uma pergunta para o Antoniel muito importante. Eu não posso dar spoiler, porque muitas das perguntas que estão aqui, eu encontrei as respostas no livro que eu falei para vocês. Então, o livro tá todo rabiscado, tá? O livro é meu, eu faço o que eu quiser. Não vem, não. Tá igual a Bíblia, Né? né? Pra depois, pô, rabiscou o livro aqui, ó. Tá igual O a livro Bíblia, tá né? todo assim, ó. Todo Olha lá. amarelo, de negócio. Aqui, ó, sem brincadeira, ó. Ele tá todo marcado igual- de tá igual a coisa. Bíblia.
Tá igual a Bíblia, né? É. que eu só consigo ler assim, rabiscando, fazendo minhas coisas. Mas vamos lá, Antoniel. As empresas estão realmente preparadas para contratar pessoas com deficiência? Uma pergunta com quase 35 anos de lei de cota é algo que tem que respirar fundo para respondermos. Existe sim, tem empresas hoje que inclui, que está além do próprio crachá. Tem essa cultura, porque como eu falei, né? A cultura ela é formada por pessoas Sim. dentro das empresas, são CPFs dentro das empresas. E muitas das vezes essas pessoas trazem esse próprio preconceito dos seus vieses. Esse preconceito ele está enraizado porque eu quero olhar para as pessoas, aí se fosse mais entrar no campo da filosofia, aquilo que é belo aos meus Uhum. olhos, aquilo que muda o padrão sistêmico daquela organização, eu estou excluindo, Sim, porque eu quero os meus iguais. sim. Tem que estar ali dentro daquele padrão. Mas só que a vida, a sociedade, ela mudou. Sim. E muitas instituições estão ainda no formato ainda antigo. Nós falamos hoje do marketing 4.0, 5.0, indústrias e assim, aquilo outro, mas é uma onda, é uma bolha. Mas quando você olha para dentro dessa bolha, você percebe que essa mudança não aconteceu. Essa Uhum. mudança, ela não existe ainda. Então, assim, tem empresas dentro de um universo, vamos dizer que 10% estão preparadas. 90% não está preparada. Por quê? Porque só trabalha a questão da inclusão da pessoa com deficiência pela questão da lei e não Uhum. pela capacidade desse Desse profissional. profissional. Eu uso um termo que eu nem sei se existe. Porque às vezes acontece isso, né? A gente acha que é uma coisa da nossa cabeça, mas aí de repente você leu em alguma literatura, em algum livro, ainda por cima eu que leio muito. É, eu acho que fui eu que inventei, mas eu não sei se ele existe. Se ele já existe, problema, eu acho que fui eu que inventei. Então eu vou falar. Porque a gente tem racismo estrutural, a gente tem o machismo estrutural e eu falo sobre capacitismo estrutural. Então foi você que criou. Eu falo sobre capacitismo Estrutural. estrutural. A nossa maior luta quando fala de educação, empregabilidade, saúde é sobre o capacitismo Estrutural. estrutural. Agora, se for mulher, se for negro, se for obeso, Sim. se for uma pessoa com deficiência, Aí pronto, esse é o. acabou. Meu Deus. Fecha a conta. Aí é o Essa mega Charizard estrutural. Acabou. Acabou. Eu falo isso Mas é. no livro, É. né, de um profissional. Depois a gente vai falar sobre isso. Que é essa questão estrutural na sociedade, você exclui. Mas se você Sim. olha para a história, quando você olha para o cinema, eu sou um É. cinéfilo, eu amo filmes. Eu coloquei algumas coisas de filme no Eu livro, vi. dando alguns spoilers, mas no próximo, a José que falou, tem muito do cinema. Ai, que Porque bom. você Muito bom. assiste e fala assim: essas pessoas mudaram a história. Legal. Ih, gente, eu tô mega curiosa. Ele é filho da mãe. Ele começa a botar água na boca da gente, aí vai falando, entendeu? Cara, surreal. Sério mesmo, tô bem curiosa. Aí vou Muito ter bom. que comprar o Vai outro ter livro. que apressar o processo, né? Ele vai se virar. Gente, agora vai uma pergunta pro Renato. Renato, os alunos chegam acreditando no próprio potencial ou vocês precisam primeiro trabalhar a autoestima e a confiança desses alunos? Então, na verdade, a gente entende, né, que cada autista, cada pessoa com deficiência, ela é única. Nunca é igual. Então, é trabalhar individualmente cada um. Esse foi o processo, junto com as minhas coordenadoras lá, né, a Nice e a Janaína. Janaína. Porque a Fernanda, ela é a madrinha disso tudo, só que ela
Eu Tá- vou jogando nos peitos ela de tá vocês. Tá sempre vendo como lá, é pra lá e fácil, pra cá. gente? Quem participava mais junto com a gente lá, quem Eu não sei por que a participa, né? Fernanda não jogou bola. Olha, eu Seria, quis. seria uma... Exatamente. Eu já quis fazer Então isso. a gente identificou isso, né? Porque isso é normal, né? Para quem tem conhecimento. Agora, quem não tem, acha que autismo tem cara, que todo mundo vai ser igual. E não é assim que funciona, a gente sabe disso. Então a gente trabalhou cada um individualmente. E isso foi assim, uma coisa que virou a chave da gente, da nossa mentalidade em relação ao curso, né? Porque a gente simplesmente queria, no início, só profissionalizar, né? Como um curso profissionalizante, e acabou que virou um movimento totalmente terapêutico. Então, assim, cada pessoa é de um jeito. Então, eu já sabia que no final eu tinha que colocar música pra gente dançar, eu pagando mico. Eu pagando mico. Eu tinha que dançar com eles, porque... E já, ó, já é tal hora e já tá na hora da música, né? Aí eu dava aquele estalo, né? Porque eu inventei uma vez da música, acabou que ficou direto. Então, isso foi um diferencial do curso, porque eles estavam ali também para se divertir, extravasar, e as mães do lado de fora emocionadas, porque nunca tinham visto o filho delas sorrindo daquele jeito. Isso não tem preço, Não né? tem Não tem. Isso não tem preço. preço. Não tem preço. Então, respondendo a pergunta, eles chegavam com a autoestima lá embaixo e saíam de lá outra pessoa. Isso tem relatos de mães falando mesmo. Não foi a gente que inventou, né? As mães falavam. A Fernanda chegava lá, às vezes nem sabia o que estava acontecendo, né? Ai, obrigada, que o meu... É mentira, não é? É verdade. Verdade. É isso que acontecia. E ela... E ela dançava, Choravam. chorava. Tipo, fizemos o bailinho de carnaval deles esse ano. Essa mulher participou, dançamos pra caramba. Música antiga lá da época, nossa, dos anos 2000, né? Não é dos 90, não. Não, dos anos 2020, que eu sou jovenzíssima, queridos. Então, Não entendi agora porque... a autoestima deles, subiu muito, entendeu? E isso começou a dar força pros pais, né? Pras mães. Verdade. Não posso faltar quarta-feira. Não posso faltar, Não era posso faltar. sagrado. Tinha que... condução dava um jeito, a gente também, né? Enfim, foi um diferencial essa questão de identificar que cada indivíduo é um DNA. único. Né? Ele Exatamente. tem o seu DNA. Ele tem. Então, seu por DNA. isso que não tem como abrir uma turma com 30 alunos. Entendeu? Não dá. A gente tem nossas mediadoras que são fundamentais, mas assim, se tiver 20 alunos já para só eu e mais uma mediadora, fica difícil, porque eu não consigo dar atenção devida para cada 100. Então, assim, a gente tem uma turma enxuta por verdade. conta disso. Por isso que ficou muita gente esperando. Então, assim, eu acho que esse método tá muito eficaz, né? Com enxuto, né? Para trabalhar de forma Exato. efetiva. Agora, vou fazer a pergunta, necessário. Renato, né? Claro, faça. Renato, você não sente que o foco deles, da produtividade, é impressionante? Sim, Como produzem? sim. Ou seja, ali você não vê a limitação. Ali você vê a capacidade do indivíduo que está dentro de um ambiente que foi construído para ele também. Então ele se faz pertencente daquele ambiente. Exatamente. E aí, quando você transfere isso para a sociedade diz assim, olha, se você não for normal, você tá fora do negócio. Exato. Desculpa pegar isso, vamos pegar aqui pela Copa do Mundo. Qual propaganda que você viu alguém com deficiência Não tem. como protagonista? Não tem. Então, desculpa. Nada. É só para uma questão de reflexão, Então, tá? tem. só para finalizar esse tema, então, assim, como você falou sobre a questão das empresas, elas fazem por um simples like, né? As câmeras, elas são minha pessoais de trabalho. Tava tudo lá. Usa. Se quebrar, o prejuízo é meu. Como quebrou? Fiquei 4 meses para recuperar. Recuperei, tá funcionando perfeitamente. Mas é difícil alguém chegar e acreditar neles, né? De pegar um equipamento que não é barato e dar para eles. E não esquenta. Eu, de fato, não esquento a cabeça. Não tô aqui sensacionalizando nada, não. Mas, assim, é muito... Você não tá romantizando. Exatamente. Você tá trazendo a realidade que é possível fazer. Exatamente. Eu tô Com que a fazendo. gente tem, com que a gente tem. permitir que coisas se quebrem para que se possa aprender.
E aí, essa frase, ela é muito interessante, que ela vai conversar com tudo que a gente vai falar aqui ainda. Mas, assim, a lição que fica é que para oportunizar, por vezes, os pratos vão cair. Sim. Vão. Entendeu? Exatamente. Então é isso. A gente precisa acreditar, né? Mas vamos lá. Então, adorei, Renato, tua resposta. Acho que foi incrível. Uma visão individualizada. Esse é o nosso trabalho mesmo. Não vou falar de escola, mas essa é a forma como eu trabalho, tá? Eu acho que, Fernanda, você falar de escola, eu acho que você está sendo romântica. É, né? Porque eu não posso falar de um indivíduo na sociedade se eu não começo pela escola. É, Uhum. Eu não posso falar do indivíduo num ambiente de trabalho se eu não começo pela escola. é. Eu sei que esse teu papel como educadora, como profissional, ou seja, ativista, ele vai lá na frente interligar com o nosso trabalho do Instituto Rede Incluir. Sim, Por quê? Porque são anos dessas pessoas esquecidas sim. dentro do próprio sistema, seja ele público, seja ele particular. Particular, com certeza. Você fala muito bem sobre isso. Sim. Então, assim, é até modesto da sua parte não trazer essa temática para essa mesa. Mas tudo bem. Eu acho que é o tempo. Você não... falar disso. Eu acho que é o Aí já tempo era. Curto acho que é para o falar tempo. tudo isso, Exatamente, mas eu acho. ela foi modesta. Eu acho que ela não quis só pincelar, não, Né? porque é muito mais profundo. É profundo. Profundo. É muito profundo. O meu livro também tá aí saindo do forninho, mas o assunto desse livro nem é inclusão, é uma outra coisa. Mas aí vocês também vão ficar curiosos. Depois eu divido a nova rede social que eu fiz, que é da Fernanda Escritora. Que eu tô... Agora vai, entendeu? Agora vai. Eu só fico pensando como fica a assessora para acompanhar esses insights todos. Ela tá linda. Fala que não tá. Tá linda. impecável. É impecável, né? Uma Ela fica. gata dessa. Ah, eu, hein? Vamos lá, gente. Empregabilidade e inclusão. Antoniel, são duas perguntas, mas eu vou juntar elas duas para você dialogar entre elas. Quais são os maiores obstáculos para conseguir uma vaga e o que as empresas ainda precisam aprender? Tá aqui no livro. Ai, acho que eu vou deixar um pouco das pessoas conhecerem o livro. Então, olha, a pergunta é muito pertinente. Esse processo começa dentro do seio familiar, da questão cultural, estrutural, porque como meu filho, a minha filha vai se dar no mercado. Esse é um Sim. ponto. Passa pela estrutura da sociedade, estrutura arquitetônica, mobilidade, que você não vê um investimento forte, seja pela prefeitura, seja pelo Estado, ou seja pelo governo federal. Eu não estou fazendo uma crítica, eu estou falando Uma da realidade É. do dia a dia. De pessoas que você entrevista, Renato, como você falou, porque você tem que ouvir, tem que ter empatia de ouvir. E as pessoas falam a dificuldade para sair. Exemplo, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com limitações, uma pessoa cadeirante, uma pessoa neurodivergente, enfim, a sociedade, ela tem os seus preconceitos. Uhum. Então o que eu falo, né? A empregabilidade começa antes, começa na sociedade, começa Sim. nas políticas públicas. E muitas das vezes as políticas públicas não acompanham a questão da sociedade. Então, aí já começa o pequeno entrave, até chegar à empresa. Então, quando chega na empresa, a empresa, ela fala de modernidade, mas ela não está preparada. Uhum. Porque essa preparação, ela vai começar quem está na ponta, não está na missão da empresa, não está na cultura organizacional da empresa, está em quem lidera, é quem está na ponta, é quem coordena, é quem está no dia a dia, é quem gerencia. Se essas pessoas, elas não estiverem dentro dessa cultura inclusiva, gente, olha só, cultura inclusiva não é caridade social. Nós temos que parar com isso.
Pessoas com deficiência, profissionais, eles não são pessoas que têm que olhar com piedade, eles são profissionais Exatamente. preparados para estar ali. É isso. Então, eu não vou falar, ele é um coitado. Não existe o coitado. Ele carrega com todas as suas condições, Limitações. feridas da própria vida, sim. Porque foram anos de esquecimento a essa grande. E aí nós temos vários movimentos acontecendo. Então, assim, de um lado você tem as empresas, porque a empresa é feita de pessoas, são CPFs, e aí você tem um problema interno muito complexo dentro das organizações, porque as próprias áreas internamente não se falam. Uhum. O problema dentro das empresas não é só do RH, Não, de não é do maneira RH, nenhuma. é da estrutura organizacional, é o sistema organizacional daquela organização, porque quando você eleva essa pessoa para dentro da empresa, ela não tem acessibilidade. A pessoa que está entrevistando diz que gosta de gente, mas se não tiver dentro do perfil dela, daquela pessoa, ela já vai excluir naquele momento. Eu falo isso porque quando eu fui convidado há 10 anos atrás para coordenar uma área sobre inclusão da pessoa com deficiência, e quando eu comecei a contratar as pessoas, eu sofri na pele o corte. Que não era para contratar pessoas com deficiência, mas a área não era para contratar pessoas com deficiência. Era só A um minha, carnaval, né? a minha secretária era uma secretária surda. E aí falaram o seguinte: como é que ela vai ouvir? O meu design, ele vinha de Bangu, era um skatista e ele não tinha as pernas. Ele saía de Bangu, né? O transporte dele era o trem para chegar até um ambiente de trabalho. Tinha um outro que era obeso. E aí a empresa falou: ele não tem, ele é muito grande. Mas eu falei: grande como? É porque as cadeiras não suportam ele. Ele tem um quadril muito grande e não entra ali. Eu falei: caramba, então eu fui contratado para coordenar uma área inclusiva ou eu fui contratado para coordenar uma área dos iguais? Na verdade, foi contratado para dizer que é inclusivo, mas você não podia Não. contratar. E aí o meu time veio todo esse. E aí eu tive que, não é que brigar, eu tive que mostrar que aquelas pessoas eram capazes. Eu tive que mostrar que aquelas pessoas eram capazes. Então eu comecei a aprender com aquelas pessoas. Correto. Eu comecei a levar para dentro da empresa que aquelas pessoas eram capazes. E chegou um momento, Fernanda e Renato, que eu coloquei o meu próprio salário em jogo. Eu falei: olha, se em 3 meses essas pessoas não derem resultado, não precisa me pagar. Mas se em 3 meses eles derem resultado, eu quero que vocês aumentem o salário deles e eu quero um aumento no meu salário. E bati na mesa. Ou assim, eu tô pedindo para sair. E fiquei à frente desse projeto Posicionado. por 4 anos. Amém. Eram pessoas que deram resultado. Foi assim que começou todo o nosso trabalho. Então, assim, essa questão é uma questão, como você falou, é estrutural. É. Porque quando eu olho para a pessoa, eu olho um doente, eu olho um laudo, eu olho um CID, eu olho um laudo caracterizador, eu olho uma limitação, eu não olho o potencial daquela pessoa. Não olha além do crachá. Não olha Exatamente. além, porque o crachá é a porta de entrada, a permanência vai além. Sensacional. Eu vou furar a pauta da Dá Areta. trabalho, né? Eu vou furar por quê? Porque eu vou usar 2 questões que eu li que eu acho que é muito legal e conversa com o que você está falando aí. Uma questão que eu lembro que foi muito interessante, que eu li no livro, é que ele fala sobre a importância da formação de líderes. Do líder da equipe. E aí você falou aí muito bem, porque o RH, o problema das empresas é colocar na responsabilidade do RH a função de fazer o processo de inclusão,
Só que esse conceito, ele não se estende à empresa. E aí você pontua que não adianta você ter o RH incumbido de fazer, de seguir a lei, digamos assim, se não tivermos lideranças preparadas para fazer o trabalho. E aí esse é um ponto que eu queria que você falasse. Porque a gente fala muito. Existe uma diferença de treinamento e desenvolvimento. Sim. Treinar é uma questão coletiva, desenvolver é uma questão pessoal. Como eu trabalhar. Aí eu vou pegar um ponto do Renato. Se eu não tenho ninguém, eu não reconheço. Tem uma empresa que, quando veio trabalhar conosco, né, com o Instituto Rede Incluir, uma coisa interessante, né? Nós não trabalhamos como uma consultoria de RH e nem como uma agência de emprego. Nós só entramos a Rede Incluir num processo de inclusão com a empresa quando, de fato, essa empresa quer desenvolver um programa de inclusão, de desenvolvimento dessas pessoas. Porque quando, exemplo, todo ser humano tem os seus problemas, Uhum. mas quando é já rotulado, tá dentro dessa matriz estrutural, é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com problema, é uma pessoa, Pra me dar trabalho. ou seja, vai me dar trabalho, é uma pessoa que não quer nada, é uma pessoa que só quer o LOAS, é uma pessoa que só quer o BPC, é uma pessoa que, Sim. enfim, Falta inteligência. Essa pessoa, falando português, que ela é burra. é Não vai aprender. o Renato tá melhor do que você. Tá, né? Tá. Você Tô sem filtro. tá sem hoje. filtro ele. Eu vou Ele tá botar, sem, quando eu não puder vir fazer o podcast, eu vou botar o Renato pra fazer, ele pra tá gente não sem ficar filtro. sem fazer. Ele está sem É filtro. isso, Ele está. é isso que acontece. Essa pessoa não vai aprender, eu vou perder meu tempo e... É. E aí, respondendo a sua pergunta, Fernanda, não existe esse desenvolvimento com os líderes. Uhum. Não existe. Outra coisa, é raro você ver na liderança pessoas com deficiência. Sim. Da mesma forma que é difícil hoje, está evoluído, você ver mulheres líderes à frente. Sim. Muito difícil. Mulheres Tá em ainda processo, recebem né? Em processo. salários Tá em processo. menores do que os homens ocupando a mesma função. Agora, imagine se essa mulher, com todo o preconceito, ela for uma mulher negra ou uma mulher negra com deficiência. Desculpa. Lésbica, Não, aí aí pronto. Assinou. assinou. Ela tá fora do processo. Por quê? Porque eu começo a pegar o estigma social e rotulo aquela pessoa pela sua incapacidade. Sim. Aí eu vou usar as palavras aqui do Renato, burra. Eu não quero essa pessoa aqui. Porque existe um padrão dentro dessa empresa. Então eu não busco ali o resultado, eu busco um padrão. E nem sempre aquele padrão vai te gerar resultado. Com certeza. Então, hoje, você fala em treinamento, mas não em desenvolvimento. Uhum. Então, hoje você não tem líderes, você tem muito líderes iguais. Aquele Sim. que, na minha caminhada até hoje, eu erro, foi errando que nós Que a chegamos gente até se aqui. ajustou, exatamente. Porque, senão, todo formalzinho, na escola, na faculdade, você não levanta, você não pergunta, você não questiona. Eu vou pagar mico, eu vou fazer isso. Da mesma forma você, Renato. Se eu não dançar com eles, alguém vai ver. Não importa, você está se conectando àquele ambiente, você está se conectando com aquelas pessoas, você está puxando daquelas pessoas o seu potencial. Uhum. E é o que hoje nós queremos nivelar todo mundo dentro de um padrão. Sim. E aí começa o conflito. É. E a gente busca... Excludente, tá? Sim, Exatamente. totalmente. A gente buscou tanto lutar, né, as causas Minoritárias. exatamente. E assim, mas a pessoa com deficiência, ela não é incluída Não. nessas lutas. Porque você traz. É histórico. Não Se é nós fôssemos incluída. entrar aqui, né, nessa questão histórica, seja ela na era cristã, na era filosófica, na era. Enfim, já existe aí todo um contexto. É. Todo um contexto. Imagina essas pessoas. Eu uma vez ouvia numa plenária
E eu já falei isso várias vezes, inclusive em algumas palestras que eu já dei, porque foi uma coisa que me marcou. Um homem cego, ele falou assim: eu acho interessante que a gente vê os movimentos sociais, as pessoas brigando, né, por políticas públicas e tal. E aí você vê coisas se consolidando quando a gente fala sobre racismo, quando a gente fala sobre o gay, comunidade LGBTQIA+. Sobre as Que mulheres. já até mudou, já tá diferente, eu não gravei, porque minha cabeça é desse jeito. Mas assim, e aí ele disse sobre as mulheres, aí ele, mas nós estamos no etc. É isso aí. Ah, a gente vai falar da mulher, das pessoas pretas, vamos falar da comunidade LGBTQIA+, depois eu vou ver aqui o restante. Mas assim, nós estamos no etc. E isso é uma coisa muito marcante, isso me marcou muito. E você puxou um ponto agora, ele não tá errado. Não, não tá. Se você olhar dentro de uma planilha, dentro do olhar para dentro do sistema, Sim, ninguém quer contratar um homem cego ou uma Sim. mulher cega. com Ninguém. certeza. Ele falou isso. Ninguém quer contratar uma mulher cadeirante ou um homem cadeirante. Sem um braço. Ou seja, eu quero os meus iguais. Corrigindo, porque eu acho que isso é importante, a forma mais completa que busca maior representatividade e inclusão LGBTQIAPN+. Porque a gente também não pode banalizar o termo. É Sim. importante a gente falar corretamente. Exatamente. Então eu preciso decorar essa nomenclatura aqui. LGBTQIAPN+, tá? Só pra gente esclarecer aqui. Aí vamos lá, vamos voltar pra nossa... Mas é verdade. E aí, tem uma outra coisa que eu achei muito interessante, que a incluir não é só sobre as empresas que desejam incluir. Para incluir, entrar no circuito, fazendo parceria com essa empresa precisa necessariamente passar no crivo da Rede Incluir. A Rede Incluir, primeiro, tem esse trabalho de entender se essa empresa está incluindo porque não quer pagar multa ou se essa empresa está incluindo porque ela realmente está disposta a incluir. Isso também fala no livro. Então, assim, esse é um ponto muito interessante. E é por isso que a Rede Incluir, a cada ano que passa, tem mais credibilidade. Porque o jovem, quando passa, e o adulto, pelo processo seletivo da Rede Incluir, ele realmente está indo para uma empresa que deseja fazer aquele processo completo de inclusão real. E isso não é sobre não errar, não, tá, gente? Que a gente também falou sobre isso aqui, que para algumas coisas acontecerem, a câmera fotográfica pode ser que ela quebre, né? Os pratos precisam quebrar. Os pratos precisam quebrar. E talvez esse seja o ponto dessa ambição do corpo perfeito, da pessoa perfeita, inclusive entre os cegos, porque ele falou isso, esse rapaz, nesse dia dessa plenária. Até quando tem a vaga para pessoa com deficiência, eles vão procurar alguém com baixa visão, que é cego só de um olho, mas que, de certa forma, é uma pessoa com deficiência que não vai dar trabalho, abre e fecha aspas. Ele vai ser capaz de seguir exercer na o próprio normalidade. do sistema. Exatamente. Sem um dedo também. Entendeu? Então, assim, tamanha questão. Agora, eu vou entrar numa outra situação aqui, porque nossa pauta está apertada, que é para vocês dois. E, mais uma vez, eu vou juntar as duas perguntas aqui pra gente resumir e conseguir aproveitar mais do nosso horário, né? As famílias ajudam ou, em alguns casos, acabam dificultando o desenvolvimento da autonomia? Como preparar uma criança ou adolescente com deficiência para a vida adulta e profissional? Renato. Vamos lá. É assim, isso também não dá para generalizar, né, em relação assim, a família só atrapalha ou só ajuda. Como a gente falou sobre o indivíduo ser único, né? Tem mãe que ajuda. Tem mãe que entende que ela está se capacitando, que ela está se preparando, porque ela sabe que a deficiência ali, ela é irreversível, né? O autismo não é doença, né? Como está aqui na minha camisa. E não vai mudar daqui a 30 anos. Não vai. Então ela entendeu, ou seja, deu um estalo nela, ela, poxa, se tem gente querendo me ajudar no desenvolvimento do meu filho me beneficia também, né, no processo, eu vou
vou lá fazer. Se ele falou que é assim, então vamos lá, eu acredito em você. Vou entregar meu filho e você vai me ajudar. Mas tem gente que não tem interesse ou tem vergonha da sociedade, que a sociedade ela massacra, né? E ela fala assim, poxa, eu não vou explanar, né? Como dizia meu Ou vou irmão. expor É, o meu filho. entendeu? Mas isso assim, falando do autismo, que o autismo não tem cara, mas uma pessoa cadeirante, ela às vezes é um pouco mais fácil porque já está exposto. O, o meu filho, né? O João é muito engraçado, né? O João chegava em casa e falava assim, Ti, eu briguei na escola porque eu não achei certo os garotos, as meninas ficarem rindo da, da colega que era uma pessoa com deficiência. Isso eu não aceito, Tim. Eu falei, eu sei, meu filho. Eu sei disso. Não, Tim, mas isso não é certo. Mas eu entendo você. Então, assim, é complexo, né? Ah, por que isso? Ah, a minha filha já me falou assim: ah, pai, é, dentro do ônibus, na hora que o cadeirante estava entrando, as pessoas gritaram, as pessoas é, soltaram palavrões. Essa é Atrapalha a a viagem. viagem. Enfim, então você percebe, tá, que é uma questão, Fernanda, estrutural. Porque, Cultural, né? assim, é estrutural porque está na cultura. Sim. É. E assim, você não percebe É. isso. Inclusive as famílias, tá, gente? E Que a não, gente tá falando da aceitação, né, das famílias entenderem se são capazes ou não, mas nós, enquanto família, também somos invadidos por esse capacitismo autismo estrutural. estrutural. Porque Nós somos afetados. ela não quer dar Exato. trabalho para as pessoas. Eu ouço isso no individual. Sim. Meu filho, o Miguel, meu filho é isso, é ator, fez teatro, não sei o que, ele é muito capaz. Pô, você tem uma peça, pô, coloca ele, eu sei que ele é capaz. Mas abertamente a mãe desse meu aluno não vai falar isso. Não. Eu vejo isso Entendeu? também. Não vai falar porque não, porque eu vou dar trabalho. Poxa, É. eu não quero. E ela é uma querida, é uma Eu não maravilhosa. quero dar trabalho para você. O curso já é maravilhoso. Então vocês já abriram as portas para a gente. O instituto acolheu a gente. Eu não quero dar. Mas quando tem oportunidade, porque já criou um vínculo, aí Aí ela vai e vai. fala. E a gente nem sabia que o Miguel ele é formado. É, Porque tem gente que acreditou. Então, assim, falando de empresa, a gente também só faz porque tem projetos igual a Rede Incluir que dá essa oportunidade também para o mercado de trabalho. Então, se a gente capacitar ele só por capacitar, Não vai. não Não vai. vai. Então, assim, Porque tem você não buscou essa tem que ter capacidade do lugar indivíduo. para ele ir, porque são processos. Ele está passando por ali, pelo curso, pelo aprendizado, só que o final dele é lá na empresa. Sabe? Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Então, se não tiver projetos igual a Rede Incluir, também não adianta. E assim, Então, assim, é isso. desafiador, Renato. É, Fernanda, é exatamente. desafiador. Da mesma forma que vocês ouvem lá no Instituto, nós também ouvimos na Rede Incluir. Sim. Famílias Imagino. chegam lá. Famílias entram em contato. Pessoas entram em contato comigo. Esses dias, minha esposa falou o seguinte, cara, ela se emocionou, porque eu coloquei no Viva Voz uma mãe que me ligou 3 anos atrás, porque o filho dela era uma pessoa com deficiência, o pai protegia muito. Ô mãe, eu estou aguardando o depoimento de vocês, que esse depoimento vai ajudar muitas famílias. Ela sempre fala isso comigo. E aí ela me ligou muito desesperada, que queria que o filho tivesse independência de trabalhar. Sim. E aí aí eu falei, mãe, qual é a capacidade do seu filho? O que ele faz? O que ele gosta? Olha, ele adora arrumar, ele adora organizar, ele adora mexer com dinheiro, ele gosta, sabe? Falei assim, então, mãe, faz o seguinte, começa a trabalhar isso no seu filho.
E aí ela falou assim: e como é que eu consigo inserir ele no mercado de trabalho? Falei, mãe, nós teremos uma feira lá na SMPD, lá no centro do Rio. Uhum. Aí falamos o dia. Aí ela falou: ah, eu não vou conseguir estar nessa feira. Eu falei, mãe, mas não se preocupa, não. Estaremos na Portela com a feira. Ela falou assim: na Portela eu vou. Eu falei, mãe, quando a senhora chegar lá, me procura. Sim. Eu quero conhecer vocês. E a mãe e o filho foram. Uma grande rede farmacêutica, né, contratou. E aí, nessa nossa corrida, né, Fernanda, Renato, Sim. louca, essa mãe, 3 anos depois, o filho construiu a independência, começou a namorar, Ai, gente. noivou Uhum. e já estava prestes a se casar e já estava comprando um apartamento juntamente com a noiva. Olha só que coisa. E a mãe ligou me agradecendo, chorando. Eu acho que Imagino. vocês passam isso também lá. Imagino. Sim. Chorando. Eu falei, mãe, o sucesso do seu filho foi porque você acreditou no seu filho. Sim. Emancipou. Deu a Cortou. liberdade que precisava, cortou o cordão Não. umbilical. E ele começou. É. E ela chorando no telefone, sabe? Então, essas histórias nos emocionam muito. Muito. Exemplo, teve uma outra, uma menina, uma mulher já casada, mãe de 2 meninas. Ela é uma mulher surda, fez faculdade de. Oh, meu Deus. Libras. Não. Enfermagem. E tinha dificuldade de encontrar a oportunidade. Sim. Aí eu fui e liguei para uma pessoa, para uma grande rede, né, um grande plano de saúde. E aí essa pessoa falou, não, eu quero fazer o processo. Gostou e ela começou a trabalhar. E ela começou a desenvolver. E sabe que as pessoas falavam para ela, os carregados imediatos, os coordenadores, você só tá nesse departamento porque você é uma mulher com deficiência. É. Ela fazia algo diferente, você só tá fazendo isso porque você quer aparecer. Mas não é só aparecer, porque você é uma mulher com deficiência. Uhum. Além de ser uma mulher negra, você ainda é Uhum. uma pessoa com deficiência, ainda quer aparecer ainda. Então, são esses casos que você vê que é a ponta. É igual também fulano só tirou 10 porque a prova dele é adaptada. Nada. Uhum. É a mesma lógica. É a mesma lógica. E aí o outro tá querendo se comparar com o outro nesses jogos vorazes da Existe, humanidade egoísta que a gente sabe que existe muito. Bom, gente, a gente tá chegando ao fim. Já? É. Ô, Eu Renato. falei pra vocês. Piscou, o café acabou. Acabou a pipoca. Mas eu queria, sabe o quê? Eu já mudei esse troço todo da areta aqui, tá? Por causa do tempo, porque eu tô tentando aproveitar o máximo que eu posso de vocês em tópicos, assim, muito fortes e importantes, que eu acredito que seja. Mas eu tenho uma última pergunta pro Antoniel e uma última pergunta pro Renato. Pro Antoniel o que te motivou a escrever o livro Além do Crachá? Por favor, em 2 minutos. Além do crachá, não é o crachá que define a pessoa. O crachá, ele abre a porta. Mas o que vai fazer a pessoa crescer está além. Então, por isso que é além do crachá. Essa pessoa precisa subir, não ficar no hall. Maravilhoso. Agora você, querido Renato, você nunca tinha trabalhado com pessoas com deficiência. E aí foi presenteado lá no Instituto Leal para estar com a primeira turma de fotografia inclusiva, quem sabe, nem sei, porque a gente não sabe, do Brasil, não sei. Tô falando o que tá vindo aqui, né? Se existir outros cursos como esse, vocês estiverem assistindo, compartilha com a gente. Mas que eu tenha conhecimento, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não conheço. Um curso como o nosso, não conheço mesmo. Eu queria saber o que isso transformou na sua vida. Então, se resume ao seguinte, Renato antes da fotografia inclusiva e Renato depois. Porque eu não tinha noção do que era. Eu tinha meu sobrinho, né, que ele me fez
aguçar pela questão do autismo e a minha vista, né? Porque eu sou monocular, né, eu tenho descolamento de retina no olho direito e só enxergo do olho esquerdo. Então eu falei, cara, muita gente me ajudou, mas eu falei assim, eu preciso agora ajudar pessoas, porque eu tenho deficiência, mas eu sou capaz. Então isso me motivou muito, né, a estar trabalhando com pessoas com deficiência, e eu entrei no escuro. E assim, essa mulher acreditou em mim, primeiro, né, e eu falei, agora eu tenho que fazer o meu. Ela já abriu as portas, agora eu que tenho que arrumar a casa, entendeu? E foi assim que aconteceu. E eu me transformei porque eu tenho total empatia, né? Não é falando da boca para fora, pela causa do PCD, porque eu já tinha, mas agora eu entendi de fato essa exclusão que existe, né? Essa falsa oportunidade que existe. Então, assim, porque eu também passo por isso, né? Porque quando eu fiquei com problema na vista, já senti muita coisa, principalmente em casa. Na época eu era casado, mas enfim. Foi isso. E assim, hoje eu me transformei porque eu vejo muita gente atrás de mim, principalmente família. Meu sobrinho teve um episódio, né, como eu contei pra Fernanda, chato há uns dias atrás com a avó dele. Ele é autista nível de suporte 1. Deu um empurrãozinho na avó, a avó caiu, quebrou, fraturou o fêmur. Mas começaram a me ligar, falando que ele estava em crise, que não sei o quê, mas aí vai eu lá. Então, assim, olha só a proporção que isso tomou. Entendeu? Eu não sou pai dele, eu sou tio, mas eu acompanho ali de perto. Então, assim, meu irmão, que é o pai dele, me liga, meu pai. Você vai ter que resolver o problema. Exatamente. Então, Você é a assim, pessoa capaz de resolver esse eu me problema. transformei, eu aprendi na prática. Desse um ano pra cá, parece que tem 30 anos já. Fernanda Mas Leal é tem um ano. transformação. Fernanda Leal Exatamente. é desenvolvimento. Mas essa mulher, ela tem um potencial incrível de olhar para pessoas e oportunizar, e as pessoas amanhã nem estão mais com ela, mas estão trabalhando num projeto incrível, mas ela que oportunizou, porque ela acredita, ela realmente, de fato, ela oportuniza, não fake news, não da boca para fora, ela realmente faz isso aí que você estava falando, que falta muito nas empresas, entendeu? Então, assim, é muito, muito gratificante estar hoje falando sobre o projeto Fotografia Inclusiva, que é o Foco Leal, né? Por conta dessa. Ela não foi capacitista. Essa foi boa. A gente rompeu o capacitismo estrutural. Exatamente, exato. Pô, o cara que só enxerga de uma vista, que nunca trabalhou com pessoa com deficiência, só é fotógrafo. Eu tinha todo o perfil de ser excluído. Eu vejo isso no dia a dia. Fernando, eu vou deixar aqui para as pessoas, né? Vou E era aproveitar. isso agora mesmo, deixar uma mensagem para as pessoas, Sou- você e Renato. Eu acho que esse bate-papo foi pouco, sabe? Foi. Muito pouco. Acho que essa interação aqui, nossa, aqui, muito rica. As pessoas que estão em busca do emprego, do primeiro emprego, nós temos hoje o nosso portal, que é o Divaga, www.divaga.com.br. Por que Divaga? Vamos falar assim, tá divagando. Não, que é diversidade, inclusão e vaga. Entendi. Então, é o Divaga. Por que o Divaga? Divaga é um portal público com muita ferramenta que hoje nós estamos fazendo. Então, ali as empresas estão divulgando as oportunidades. É um cadastro rápido, acessível, é um portal de empregos que está crescendo. Nós temos aí uma parceria com o Instituto Fernanda Leal de levar para todas as comunidades, né, de mães atípicas, Sim. essa questão de vaga para que elas possam ali cadastrar os seus filhos. Então vai ser uma interatividade muito grande. Não sei se era para falar, mas eu estou falando já aqui. Estou falando. Já tô falando já estou entregando. Não precisa nem Já apresentar o já alicate. decretou Já tô entregando. Então, assim, eu acho que essa mensagem. Não existe empresas perfeitas, nem a sociedade perfeita. Mas o meu olhar que precisa ser quebrado, meu próprio eu, e termos mais pessoas, líderes e líderes inclusivos, com uma visão, porque a inclusão é quebrar o meu próprio mundo, Uhum.
Porque não existe. Eu não quero ser um líder perfeito, porque eu sou imperfeito. Então, acho que a partir da minha imperfeição, eu comecei a interagir e olhar que é possível fazer. Quando as Sim. pessoas nos procuram, eu sei que é possível fazer. Como vocês construíram a fotografia inclusiva, dentro desse formato, é porque vocês acreditam no potencial humano. Sim. Então as pessoas precisam desse desenvolvimento. As escolas não vão capacitar. Exemplo, é a mesma estrutura de qualificação, é a mesma base. Gente, nós estamos vivendo na tecnologia, estamos vivendo um país um mundo de transformações. Parece que os cursos são sempre os mesmos. Sim. E dentro de um único padrão. É. Ou seja, eu não vejo um curso nas grandes redes voltado para as pessoas com deficiência de fotografia. Sim. Estamos na era Simples, tecnológica. lógica, É. simples. Por quê? Porque eu olho para aquelas pessoas como pessoas inválidas É isso e aí. não como pessoas capazes. Sim. Então, assim, eu acho que é isso. Acreditem, é possível ir além do crachá. Maravilhoso. E você, Renato, uma mensagem para deixar para as famílias agora? Então, é o seguinte, eu ouço muito, né, que tem muitos charlatões por aí em relação à classe, à comunidade autista, PCD, que só estão em busca de like, né? Mas eu quero dizer para você, família atípica, que existem pessoas sérias que de fato querem e estão com desejo de cuidar de você, do seu filho. Porque é difícil, né, você acreditar, né, hoje em dia que tem muita... A gente sabe, em todo segmento tem gente Todo segmento. 7-1 e tem gente boa. Só que a gente vê, né, muitas mães com medo. Poxa, tudo é com dinheiro, tem que pagar. Sei, são profissionais trabalhando sim. Mas assim, tem gente tomando volta, falando o linguajar da sociedade. No meio do trigo existe o joio. Exatamente. Então você tem que procurar mesmo se relacionar de perto, né, com essas pessoas, com essas instituições, para que você não seja enganado. Porque tem gente mesmo, e a gente, poxa, lá no Instituto as pessoas perguntam, lá no Instituto é ok. Quando eu levei um amigo lá que estava com suspeita de autismo, o filho dele, ele nem acreditou que era daquela forma. Porque eu fui em tal lugar, me cobraram isso, me cobraram aquilo. Até para mim, eu cheguei na porta, eu tava sendo cobrado. Acontece nos nossos perões, porque... Entrei na porta, já tô sendo cobrado. Eu falei, lá não é assim, não. Ele foi lá, a Janaína, de prontidão, atendeu, marcou com uma psicopedagoga, não lembro, aquela Deve ser a menina, psicopedagoga. uma baixinha, que eu esqueci o nome dela. E ele fez a avaliação com ela lá, neurológica, em um mês, 4 vezes, né, 4 dias. Ah, foi com a neuropsicopedagoga que a gente tem parceria. Exatamente. Para chegar no laudo. Então, ele me agradeceu, assim, ele já tinha quase certeza, mas foi confirmado o autismo no filho dele, e ele não saiu de lá morrendo. Nossa, caiu meu mundo, porque a equipe lá é preparada para te preparar para aquilo ali. Sim. Porque não é o fim da linha. Não, é o começo. É o começo. É o começo da linha. Então, assim, é tipo assim, mais ou menos aceita? Aceita, cara. Não adianta. Não vai mudar. Não vai, ele vai ficar adulto. Ou vai tudo aceitar, ou alguém vai roer a corda, né? Exatamente. Então, assim, essa preparação, né, essa seriedade que o Instituto Leal, como a Rede Incluir, tem, é muito importante. Então, assim, a gente está se relacionando mesmo com essas pessoas, porque senão são enganados e piora todo o processo. Bom, gente. Eu Foi só achei que foi pouco. maravilhoso, realmente foi muito pouco. Eu acho que a gente tinha que ter A culpa é de quem? como é que é? Parte 2. Uma parte B dessa história toda, entendeu? Vou deixar meus agradecimentos aqui. Agradeço ao Antoniel, agradeço ao Renato pela presença de vocês. Foi riquíssimo, realmente. Acho que cada um, assim, eu sabia que ia ser muito sinérgico os assuntos, né? Que uma coisa ia passar dentro da outra, ia complementar a outra. Eu tinha certeza, eu falei com a Areta. Ainda tinha mais uma pessoa que eu queria que estivesse aqui, mas provavelmente a agenda dele não bateu. Que é um psicólogo maravilhoso, que é o Jonas. Que o Jonas trabalha também justamente essa parte da pessoa com deficiência já na adolescência pro adulto. Que é difícil também você encontrar esses profissionais. Mas a gente vai ter um outro momento com o Jonas, que também vai ser maravilhoso. Ele vai vir no dia do pai presente.
Pai é típico presente. Aí, ó, pai atípico presente. Maravilhoso. O Jonas, gente, sensacional também, assim como vocês. Eu sempre trago pessoas pra vocês aqui de qualidade. Não trago safado, não trago charlatão. Pode visitar as redes sociais de todo mundo que vem aqui, porque é isso, a gente tem compromisso com o que a gente faz. Isso é uma coisa Sim. muito importante, não é ninguém falando abobrinha nem besterol. Então, são coisas importantes, eu tenho muito orgulho disso, sabe? Da rede que a gente tem criado, do vínculo que a gente faz, porque é isso mesmo, são pessoas com propósito. Então, agradeço a vocês pela presença aqui, graças a Deus. Agradeço mais uma vez a produtora Glow por sempre estar de portas abertas para trazer um assunto de suma relevância social. E, óbvio, gente, agradeço a toda a equipe que está ali no backstage, Renan, Areta, enfim, é isso. Então, não pode faltar, né, aquela frasezinha que a Areta toda vez faz esse tchá-tchá-tchá no final. Se você chegou até o final desse podcast, deixe um comentário com a palavra autonomia. E segue as redes, né? E segue segue as as redes redes. sociais, que a Areta vai deixar a rede social de todo mundo pra gente poder seguir. Gente, muito obrigado. Até o próximo Leocast. Compartilhe muito essas informações. E é isso, ó. Grande beijo pra vocês. Agora a gente vai ter que se abraçar, senão a Areta bate na gente. Tem isso, tá? Ah, tem isso Você também? tem que levantar, entendeu? Fazer como se você estivesse em Hollywood. Eita! Aí você Me vem. senti numa Queridos amigos. amigos. Eu me senti aí numa TV aí, que eu não posso falar o nome, meu entendeu? Deus. Não Que eu diga. gosto Não muito. diga. Ai, gente, Obrigado. obrigada mesmo. Aí, ó. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. E a foto? Tem foto agora? Tem Já foto desligou as também. câmeras.